Quando tu vai operar no mercado, todo mundo fala sobre os big players, não é? Pois é, os big players são os gestores dos fundos que operam no mercado que a gente opera, no dólar, no índice, nas ações. E aqui eu vou te apresentar em detalhes como que uma gestora pensa e como que tu pode usar isso aqui que está disponível na internet a todo momento, todos os dias tem cartas de gestores saindo para poder entender como que os big players pensam para te fazer posições só favoráveis. Inclusive, vou te mostrar no momento que essa carta saiu até o momento de hoje, 20 dias depois, para te ver o reflexo no dólar e no índice de tudo isso que eles estão falando aqui e já vai aprender como que eles pensam e como tu vai conseguir pensar para usar isso nas tuas operações e só operar a favor, ou seja, na direção mais correta, que aí vai limitar os teus prejuízos e aumentar os teus dias de ganho. Então, vamos lá para este que é um assunto que eu amo e isso que me tornou um operador macro, isso que eu sou hoje, operando justamente com esse tipo de análise. Olha só, vamos lá. Primeiro ponto, eles falam nesta carta de gestores aqui, como o 321 corte, que é sobre o corte de juros dos Estados Unidos. Eles também vão abordar aqui algumas coisas que a gente vai dar uma passada sobre o Trump tá ameaçando lá o Fed, tá querendo colocar membros no Fed, que realmente aconteceu, e demissões no Fed e assim por diante, e o medo global da independência do Banco Central, que era o tema naquele dia. Só que olha o que acontece. Vamos lá. Contexto nos Estados Unidos. Trump exige cortes de juros e ameaça Powell. A nomeação de aliados com temor de politização. E olha o que aconteceu. O Trump realmente colocou um membro lá, que ele até é um membro do governo americano e hoje ele está trabalhando no Banco Central também. E esse cara votou no corte de juros que aconteceu nos Estados Unidos agora, depois que eles divulgaram essa carta. Realmente aconteceu o corte de juros, só que o corte de juros foi de 0,25. Esse cara que o Trump colocou, ele votou por 3 cortes de 0,50. Então, assim, tudo com pistas que já eram deixadas por falas e assim por diante. E tu vai entender o que isso gera e qual a posição que eles fazem, e nós fizemos, com esse racional, sabendo desses boatos do que está acontecendo. Porque isso aqui, até então, era só chances do Trump colocar gente mais política dentro do Banco Central, era só chances. E tu vê acontecer isso na vida real. Depois de dias. E as posições que eles fazem também refletem isso. Olha só, nomeação de aliados, economia perde força. Lá nos Estados Unidos, a gente teve um enfraquecimento do crescimento, ó, mercado de trabalho esfriando nos Estados Unidos, vai ser falado aqui, e inflação resistente na parte de tarifas, que depois, dias depois, foram vistos aí que não teve tanta desaceleração assim. E o risco, olha aí, pouso forçado dos Estados Unidos, mas a base deles era: vamos fazer posições que usem o cenário atual. Lembra daquilo que eu sempre falo nas minhas lives? Nunca se baseia para tentar adivinhar o futuro. Tu simplesmente pega as informações aqui e, se tudo permanecer assim, qual é a reação? Qual é o movimento que eu preciso fazer? Tá? No racional, olha aqui o que eles usaram, ó. Os dados de emprego desacelerando. Tinha vindo no dia que eles divulgaram a carta 22 mil empregos gerados no payroll, isso era uma desaceleração. 200 mil empregos, aqui ó, 200 mil empregos retirados nas revisões. Aqui, o trabalho, 800 mil empregados que eram de pessoas que entravam nos Estados Unidos, né? Os imigrantes, não existe mais. E o setor público lá também com cortes, preocupações, situações na velocidade lá dos Estados Unidos, né, do motor dos Estados Unidos. Então, isso era o cenário base. E o que isso reflete? Isso reflete em juros desacelerando, correto? E agora tu vai ver as posições que eles fizeram com isso aqui. E depois vai ver o reflexo no dólar, no índice, nesses dias aí. Ó, vamos lá, ó. Juros no mundo. Banco Central lá da Europa com corte de juros, simplesmente ele veio cortando juros mesmo e agora deu uma estancada. Ó, o Chile e alguns emergentes retornando a cortar juros também, a afrouxar a economia, e Estados Unidos indicam queda em breve, o que realmente aconteceu, o primeiro corte de juros agora.
e movimento global sincronizado de cortes. E o que isso gera? Vamos lá para o detalhe na ponta agora. Ó. Isso gera uma pressão de desaceleração para dólar e alta para a bolsa, não é? E olha só, as oportunidades e riscos do Brasil. Olha o que é falado sobre o nosso cenário. Selic é 15%, mas inflação esperada caindo. Show de bola. Então, cenário base bom para índice, ok? Espaço para cortes de juros sem perder a âncora. Mais um ponto bom para índice e desaceleração de dólar. Juros reais no maior patamar desde crises passadas. Ou seja, atrai capital, porque juros altos, os juros em patamares altos vão trazer o quê? O famoso carry trade, traz dinheiro de lá e bota dinheiro aqui, pressiona dólar para baixo e bolsa para cima. Essas leituras eu tô te falando já para te entendendo como que o mercado funciona, porque isso, óbvio que tu ficaria alguns bons anos tendo que ler, por exemplo, o que eles falaram aqui e tentar ver o reflexo. Eu tô lendo o que eles falaram e já te falo como que isso gera pressão no mercado. Não quer dizer que isso vai gerar, nossa, naquele dia vai gerar, mas isso estruturalmente, que é o que tu vai ver, que a gente trabalha a favor de uma direção, tu vai ver um comportamento como esse. Olha só, os impactos. Bolsas do Brasil tende a se valorizar, empresas aliviando nas despesas financeiras menores e maior renda disponível para o consumo. Olha aqui, ó, fluxos globais podem fortalecer o real. E risco fiscal limitado. Agora tu vai ver um negócio bem legal. Olha isso aqui. Isso foi no dia 5 de setembro. Olha o que está acontecendo agora no dia 20 e pouquinhos de setembro. A gente vai falar sobre isso. Então, se tu já está gostando desse vídeo até aqui, te inscreve no canal e deixa o teu like. Eu vou trazer... inclusive, comenta para mim se tu gostou dessa análise, dessa carta de gestora, que aí eu trago outras, porque são centenas de gestoras e tu pode ver a visão de cada uma todo mês. Eu posso te trazer desse jeito se tu quiser, tá? Vamos lá. O que aconteceu? Tá vendo aqui, né? Bolsas tendem a se valorizar. Olha o racional deles no dia 5, tá? E força para o real, ou seja, desacelerar dólar aqui. Olha o que aconteceu com o dólar desde o dia 5 de setembro. Olha isso aqui. Agora, olha o que aconteceu com a bolsa desde o dia 5 de setembro. Pois é. Tu acha que há alguma semelhança ou porque todos os gestores que são os famosos big players usam o racional da mesma maneira, que é o quê? A análise top-down. Se eles analisaram isso aqui no dia 5, tu acha que era mais provável eles estarem vendendo dólar todo dia um pouquinho e comprando bolsa todo dia um pouquinho? Ou eles estariam operando o contrário? Aqui eles estão dizendo que eles estavam fazendo no dia 5 e isso se estende para os próximos dias. Olha aqui, ó. O lado negativo, eles também ponderam os riscos das posições, que o PIB e a atividade enfraquecendo aqui no Brasil, ó, surpresa negativa no varejo, na indústria, cortes de juros ajudam, mas o crescimento fraco pressiona os lucros das empresas aqui no Brasil. Agora, olha o que acontece. Posições da gestora. A Dália Total Return, que é um dos fundos deles, ó, acima do neutro. Isso aqui não vou nem explicar porque não tem a ver com o nosso cenário aqui, mas ó, concentrado em Brasil, bolsas, bancos emergentes, energia e cíclicos. Isso aqui é uma posição de um dos fundos deles. Ó, a posição do Dália Macro Global, comprados em ações nos Estados Unidos e em emergentes, porque eles podem operar em qualquer lugar do mundo. Juros aplicados, ou seja, em emergentes, juros aplicados significa que eles estavam vendidos em juros, vendidos no DI, vamos dizer assim, né? Para carregar para a queda pressionada. E moedas mais limitadas, ou seja, também nas moedas. Eles pegaram isso aqui pela moeda, pelo dólar e também pelo DI, entendeu? Mas a posição maior deles ainda foi em DI sobre isso. Mas a pressão que eles falaram se refletiu no mercado, porque
não é só uma gestora, não é só duas gestoras, não é só três. Eu vou te mostrar um negocinho aqui, só o que eu acompanho. Isso aqui são 63 cartas de gestores e comentários e coisa aradas que saem todo mês e eu acompanho um por um desses ali. Literalmente isso. Eu acompanho um por um porque aqui eles dizem o que eles estão pensando. E se eu sei o que um big player está pensando, de um jeito macro, eu começo a operar só a favor daquilo, correto? Pois é. E olha aqui, o DALI Ações. Eles estavam 95% comprados em Brasil, ou seja, eles estavam muito comprados em Brasil. E olha o que aconteceu aqui na bolsa. Pois é. Ó, ó, eles estavam comprados em bancos, utilities, cíclicos, domésticos. Resumo da ópera. Os Estados Unidos, olha a conclusão. Os Estados Unidos estavam com risco político e ameaça do Fed, aumentando as chances de recessão por lá. Esse era o cenário base deles. E foi se concretizando relacionado aos cortes de juros. Mas a recessão ainda está bem longe. Mas é porque aqui é tudo olhado lá para frente, tá? Brasil, cortes de juros podem impulsionar os ativos, mas a economia fraca contrapõe, né, no caso. Para o investidor, ó, ciclos de juros abrem oportunidades, mas exigem cautelas. 3, 2, 1, corte. A cena seguinte ainda está escrita. Ainda está sendo escrita. Você está preparado? Isto são os comentários da carta que, obviamente, se posiciona para isso, vendendo dólar, vendendo juros e comprando bolsa. E quando eu te digo que tu tá operando no mercado e tu precisa ter essa visão macro para te não ficar fazendo day trade na contra desses movimentos, é aí que eu te digo. Qualquer operação que tu fez nesses últimos 20 dias vendendo dólar e comprando bolsa, tu acha que tu teve mais chances de acertar ou de errar? Pois é, tu tava 100% do lado dos gestores. Essa é só uma das cartas que tem inúmeros desse mesma época, dessa mesma semana, falando a mesma coisa. E quando tu vê todo mundo falando a mesma coisa e fazendo para aquela direção, isso gera o preço no nosso mercado. Então, sempre lembre, usa o macro a teu favor 100% do tempo.